Bem-vindo ao Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Bob Cornell, Lauren Lorsen e o Jim Musley. E estamos muito contentes de poder estar aqui com você. Vamos começar de onde paramos no programa passado, o 8º capítulo de Daniel, começando com o 4º versículo, por favor. Vi que o carneiro feria com os chifres ao ocidente, ao norte e ao sul, e que nenhum animal podia resistir diante dele. Nem havia quem escapasse da sua mão, e fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. O carneiro é empregado aqui pelo Espírito Santo como símbolo do império dos Medos e dos Persas. Vi que o carneiro feria com os chifres ao ocidente, refere-se a um evento em um passado recente sobre a posição da Babilônia, e ao norte se refere à Lídia, enquanto o sul se refere ao Egito. Daniel está vendo algo aqui que ainda iria acontecer, e é irônico porque aqui na visão que Daniel teve no 7º capítulo, o Império Medo-Persa era representado por um urso, não é mesmo? E aqui nós vemos um carneiro. E então, por que o Senhor mudaria assim o símbolo aqui? Eu não sei todas as razões pelo qual ele fez isso, mas eu suspeito que a razão principal é que o carneiro empurra para frente. Essa é a característica desse animal específico. O urso, ele é feroz, mas ele não empurra nada para frente. E o carneiro faz isso. Sabe, uma das coisas que podem ser ditas da maneira que esses impérios estão mostrados aqui no capítulo 8, porque aqui no capítulo 8, essa visão que Deus deu aqui, ele está vendo as mesmas nações, mas de uma maneira diferente. E nós mencionamos isto várias semanas atrás, mas no capítulo 2, quando Deus mostrou para Daniel estas nações, Deus os mostrou, sabe, da perspectiva do homem. Como que os babilônios, que era a cabeça de ouro, os persas, que era o peito de prata, e assim por diante. Era uma grande imagem que mostrava, assim, uma maravilha, mas isso era da perspectiva humana. Certo. No capítulo 7, Deus mostra esses impérios, mas com a perspectiva divina. Isso mesmo. Eles eram bestas, mas eles eram bestas demoníacas. Sabe? Eles, novamente, eram criaturas com grandes dentes de ferro. Isso não é normal. O leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Isso não é normal. Então eles eram bestas demoníacas e a maneira que Deus os via. Aqui no capítulo 8, Deus mostra para Daniel essas visões, mas de uma maneira de como esses impérios se viam. Na verdade, o carneiro era o emblema nacional para o Império Persa. Quando os persas vieram e se levantaram, sentou no trono dele diante dos seus líderes e diante do povo, a sua coroa, na verdade, era feita em parte de um chifre de carneiro, um chifre de carneiro. Eu não sabia disso. Então, assim como a águia seria o emblema nacional, o animal, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, o carneiro era da Pérsia. E quando estudamos o Império Grego, era o bode. E o bode era o emblema nacional ou animal para o Império Grego. Então, o capítulo 8 aqui mostra como eles se auto-enxergavam. Ah, tá, entendi. Versículo 5, por favor. Enquanto eu considerava isto, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, o qual não tocava a terra, e tinha aquele bode um chifre notável entre os seus olhos. No sonho de Nabucodonosor, o Império Grego é representado pelo ventre e coxas de bronze. Na primeira visão de Daniel, no capítulo 7, um leopardo com 4 asas e também 4 cabeças simbolizava esse império. Essa visão, isso é simbolizado por um bode. A frase, o qual não tocar a terra, refere-se à velocidade das conquistas de Alexandre, que foram simbolizadas na primeira visão por um leopardo com 4 asas. Em 13 anos, ele conquistou todo o mundo conhecido. O chifre notável se refere a seu primeiro rei, Alexandre o Grande. Isso aqui é uma informação fenomenal que é dada a Daniel, e ninguém mais no mundo daquela época obteve essa informação.
Ele foi o único que viu isso. O quanto ele entendeu disso, não sabemos. Agora, 2.500 anos depois, nós olhamos para isso e sabemos que era Alexandre o Grande, que conquistou o mundo daquela época, estabeleceu o seu reino, ainda maior do que o dos Medos e dos Persas, maior do que o Império Babilônico e por aí vai. Mas ele, quando ele fala, quando ele fala sobre não tocar o chão, isso estava falando assim, com uma velocidade imensa, que esse império ia crescendo e aparecendo. E até mesmo hoje, eu estava estudando, assistindo um documentário sobre Alexandre o Grande e o Império Grego algum tempo atrás, começaram a dar detalhes de como ele derrotou os grandes Persa, sim. medos, não, o Império Dario Persa. III, sim. Ele os venceu e seu exército não era nem metade do exército do Império Persa. Então eles não conseguiam entender como ele fez o que ele fez. E quando acabou o programa, um pouco antes de irem para a propaganda, o homem falou: estudamos isso, os generais já estudaram a motivação, como ele fazia as coisas, Alexandre o Grande, e nós ainda não conseguimos entender como ele fez o que ele fez. Podemos mostrar a você o que ele fez, mas ainda não sabemos. Eu estava sentado assistindo aquilo e estava pensando, né? Eu sei um pouco como aquilo aconteceu, porque foi espiritual. E é claro que as pessoas que estavam fazendo o documentário não tinham a menor ideia das coisas espirituais, estavam olhando estreitamente de um ponto de vista militar. Daniel recebeu essa informação mais ou menos o quê? 200 anos antes daquilo acontecer? 300 anos, algo assim? Certo. A Grécia se tornou o poder mundial que conquistou a Pérsia no ano 331. E Alexandre, ele dominou a Grécia, que naquela época era uma nação escrava debaixo da Pérsia, e por 5 anos depois. Então, Alexandre, ele dominou aquela nação da Grande Grécia escrava na idade de 20 anos de idade, em 335 a.C. E em 5 anos, olha quão rápido que aconteceu, o Senhor realmente está mostrando para Daniel, ele não está dando detalhes de tudo como aconteceu, mas mostrando quão rápido isso aconteceria. Mas em 5 anos, de 336, novamente, Alexandre tendo 20 anos de idade, 5 anos depois, em 341, agora ele tinha 25 anos de idade, e ele derrotou Dários o terceiro, rei da Pérsia. E foi, novamente, como você disse, mesmo os historiadores, eles veem isto, e eles ficam maravilhados que isso aconteceu, mas foram forças demoníacas que estavam por trás, que Verdade. realmente causou que isso acontecesse. E, finalmente, como o Senhor está mostrando para Daniel aqui, foi Deus, finalmente, que estava exaltando um império e derrubando o outro. O 10º capítulo de Daniel Certo. mostra isso, mas você está dizendo que ele tinha 25 anos? Quando ele conquistou a Pérsia, Muito sim. bem, agora pensa nisso. Não é possível que uma pessoa de 25 anos de idade, jovem, com a capacidade intelectual que uma pessoa de 25 anos tem, que é até algo considerável, mas ainda assim não assim, ele não sabe de todas as coisas. Ele fazer tudo o que ele fez tinha que ter sido algum poder sobrenatural por detrás daquele Certo. homem, não é verdade? Completamente. Agora, Alexandre, ele estava sendo erigido e ele tinha o melhor que podia ser oferecido para uma pessoa. Aristóteles era um dos seus tutores do Alexandre, mas Ainda não assim, não veio tem como. dele, não veio disto, veio realmente, não veio de uma coisa intelectual. Ele tinha uma força sobrenatural, uma habilidade para motivar as pessoas. Tá certo. Isso era além somente de uma habilidade humana. Eu continuo pensando que foi um anjo caído, um dos mais poderosos anjos caídos de Satanás que se rebelaram contra o Senhor algum tempo atrás, na eternidade aí, e que ajudaram e que fortaleceram Alexandre o Grande a fazer o que ele fez. Alexandre o Grande não sabia, ele não tinha a menor ideia a respeito do que estava ajudando ele, se é que foi isso mesmo que aconteceu. Mas no livro de Apocalipse nós vamos ler algumas coisas que meio que dá um pouco de credibilidade ao que eu estou falando. Mas ele pensou que era sua própria habilidade, sua própria tática militar, sua própria força militar que fez com que ele vencesse essas batalhas aí.
Mas, na verdade, não foi. Sabe? Mesmo os historiadores seculares vão dizer que Alexandre, mesmo que era um grande homem, assim, da maneira secular, de governo e tudo mais, e conquistas, mas ele era atormentado e ele morreu, sabe? Vai mostrar aqui para Daniel depois, mas Alexandre, ele morreu numa idade Com jovem. Ele 32 sim, anos e 8 tinha meses. 32 anos de idade. Ele morreu porque era um indivíduo atormentado, E possivelmente. sabe, eles não sabem a razão pela qual ele morreu. Eles não entendem, eles não sabem se foi algum tipo de praga que veio sobre ele ou o que aconteceu. Sim, Talvez pelos meus você tenha estudos estudado. pessoais, foi um envenenamento alcoólico, alguma coisa assim, que ele fez mesmo, sabe, de uma série de Festas, bebedices e coisas assim, sei. ou um dos seus generais, na verdade, o envenenou, mas na sua Mas eles não bebida, têm mas certeza, né? certo, eles não sabem. Mas eu acho que Alexandre nos mostra o que o diabo fará da melhor maneira Certo, possível. E ele naquela época era o melhor que o diabo tinha. verdade. E o diabo, ele odeia a todos. E ele não tem nada de bom para ninguém. E uma pessoa pode ser grande ou pode ser popular aos olhos deste mundo, mas sem Jesus, esta pessoa será atormentada internamente. 32 anos e 8 meses e aí morreu. Isso não é uma vida longa, né? Não é, não. Então vai. Enquanto eu considerava isto, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, o qual não tocava a terra, e tinha aquele bode um chifre notável entre os seus olhos. Eu não vou ler os comentários aqui porque não temos tempo, temos que ir para o intervalo e voltamos depois. Mas eu quero te encorajar, por favor, peça isso que vamos te oferecer agora, esse maravilhoso livro de Daniel. O comentário que temos sobre Daniel é maravilhoso, pois eu acredito que vai te ajudar a entender a palavra de Deus de uma forma melhor, porque ali entramos em muito mais detalhes do que podemos entrar aqui durante o programa. Peço o seu. A Bíblia é o único livro do mundo que nos diz o que está para acontecer nesse planeta. E o grande livro de Daniel, Daniel, o profeta estadista, o estadista profeta, entra em detalhes no seu livro, como nenhum outro livro na Bíblia, a respeito do que está para acontecer em breve. Eu disse em breve, para acontecer em breve nesse planeta. Dias tenebrosos estão por vir. Muito tenebrosos, mais tenebrosos do que o mundo já viu em toda a sua história, de acordo com Jesus. Mas alguns dias maravilhosos virão logo após esses, mais maravilhosos do que toda a história do mundo já conheceu. Daniel nos diz dos grandes impérios, desde o seu dia até o dia do anticristo, que está por vir sobre essa terra. E se você quiser saber de profecias bíblicas e você quer entender profecias bíblicas, você precisa pedir o nosso comentário sobre Daniel. Peça o seu. Agora, você pode ver aí na tela, pois nós cortamos o preço pela metade. Isso mesmo, 50% de desconto para que seja possível você comprar o seu. Escute aqui. Você vai entender, quando você pegar isso e começar a ler esse livro e estudar, você vai entender o que está para acontecer nesse planeta. Eu digo em breve, como nenhuma outra coisa que você já leu em toda a sua vida, pois vem diretamente da palavra de Deus. Agora, se você é um crente, não importa o que aconteça, você tem que pedir um comentário sobre Daniel. E eu te prometo o seguinte, vai te abençoar e vai te ajudar. Agora você pode ver o preço aí na tela. Eu sou o Jimmy Swaggart dizendo, pegue esse cartão de crédito do seu bolso, vá até o telefone, estou esperando a sua ligação. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell e esse não é o começo do programa. Olha, você tem que me perdoar, a culpa é dele, senhoras e senhores. Olha, eu sou o Jimmy Swaggart mesmo, pelo menos isso está certo. Esse também é o Bob Cornell e por aí vai. Os mesmos do início do programa. Nós ainda não mandamos ninguém embora. Ai, muito bem.
Tem sido um dia longo, senhoras e senhores. Daniel 8, versículo 6, por favor. Acho que agora acertei, não é mesmo? Sim, Tá senhor. certo. E veio até o carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu havia visto que estava diante do rio, e correu contra ele, com o ímpeto de sua força. Com ímpeto de sua força, mostra a velocidade de suas conquistas e a ferocidade do seu ataque, mas a estratégia militar que completamente venceu a força dos medos e dos persas, que era muito maior. Mais uma vez nós vemos, olha como o Espírito Santo coloca essas palavras aqui. Ele veio com o carneiro que tinha 2 chifres, que vi de pé diante do rio, e com ímpeto da sua força. Você vê o carneiro ali com os 2 chifres, está falando dos medos e dos persas, e eles eram os que dominavam o mundo naquele dia. Não vai haver ninguém que vai assim considerar que Alexandre o Grande tem capacidade de vencer esse exército, porque eles destruíam tudo que estava no caminho, mas ele seria capaz de destruí-los. E então se tornaria a força do mundo naquela época. Era desse que eu estava falando quando disse que vi o documentário na televisão em relação a essa batalha aqui. Então, tá certo. Irmão Suega, você sempre ensinou que Alexandre o Grande, ele era muito fortalecido por um anjo caído que Deus liberou do abismo, isto aqui que estava preso. Mas então ele saiu e o ajudou neste ponto. Bem, não perca seu raciocínio aí, mas olha, a vinda do Império Grego que venceu os medos e os persas, uma nova forma de valores foi estabelecida ali. Na verdade, foi aí que a democracia nasceu, no Império Grego, seja o que for que isso queira dizer. Os medos e os persas faziam as coisas da antiga maneira oriental. E essa foi uma das razões pela qual, quando você lê no 10º capítulo de Daniel sobre a batalha que aconteceu no mundo espiritual entre anjos caídos e Miguel e Gabriel, no lado dos justos e por aí vai, uma nova ordem de eventos estava sendo colocada diante do mundo, que era uma maneira totalmente diferente de fazer as coisas. E eu tenho assistido aqui, eu sei que vocês também têm visto, nas últimas semanas, a situação com a Grécia que aconteceu alguns anos atrás. E é uma nação pequenina, de mais ou menos 11 milhões de pessoas. Eu já estive na Grécia antes e é um lugar muito interessante de visitar. É um país muito bonito, mas claro, não se compara com o que era há 2.300 anos atrás, seja lá qual for o caso. Mas que esse homem, Alexandre o Grande, e eu acredito que, eu quero até dizer que alguns desses filósofos, qual o nome da pessoa que você falou aí? Aristóteles era o tutor pessoal de Alexandre, pelo menos Certo. um deles. Então, estava trazendo uma nova forma de governo, uma nova forma de vida. E acho que no mundo espiritual, Satanás não queria isso. O Senhor é quem queria. Tudo que o Senhor quer, é claro, sempre é muito além do que qualquer Certo, outra coisa. certo. A maior influência da língua grega veio para todo o mundo. O Novo Testamento seria escrito em grego. Certo. Então, tudo isto, olha, foi realmente um trabalho para a vinda de Cristo, que nós entendíamos ou não, Claro que mas foi. tinha que ter aquela transformação Certo. dos Medo-Persas e Nabucodonosor, babilônicos, do Oriente Médio para, então, um que era mais conduzivo a uma filosofia mundial e tudo mais. Foi assim, é meio até difícil de explicar, mas foi uma mudança completa da antiga maneira para o que podemos chamar hoje de nova maneira, talvez. A democracia, de uma certa forma, como aconteceu e surgiu, eu não sei. Mas ela começou ali na Grécia. Certo. Vocês não Certo. acreditam nisso de acordo com estudos? Sim, com certeza, a democracia, pelo menos a forma de democracia ou governo, mesmo que nós temos aqui nos Estados Unidos, era, sabe, tem suas raízes da Grécia. Não idêntico, não de maneira alguma, mas muitas similaridades. E Roma, eles tinham um senado, por exemplo, em particular, tinha um senado, eles tinham
Existem diferenças, mas a forma de democracia estava lá. Mas na Grécia, o que veio e que aconteceu era uma nova ênfase na filosofia. Eu acho que as eleições começaram na Grécia, não é mesmo? Onde o povo podia votar, pelo menos algo assim. Sim, eu acredito sim que eu não sei os detalhes disso, mas a diferença entre a democracia da Grécia e o que nós temos hoje é que o líder da Grécia, que era muito mais, vamos dizer assim, mesmo que ele respondia para o Senado, pelo menos eles tinham coisas posicionadas, mas ele era visto mais como um deus, por exemplo, do que o nosso presidente é visto hoje no nosso país. Aí havia um tom Conotações, certo. religioso em tudo, todo o governo, onde no nosso governo, especialmente hoje nos Estados Unidos, pelo menos os oficiais do governo estão tentando remover Deus do governo, aonde lá era tudo conectado. Vamos ler os comentários aqui de novo. Com ímpeto de sua força, mostra a velocidade de suas conquistas, falando de Alexandre o Grande, e a ferocidade do seu ataque, mais a estratégia militar, que derrotou por completo a força dos medos e dos persas, que era muito maior. Em outras palavras, o exército dos medo-persas era 1000 vezes maior do que o de Alexandre o Grande. Mas voltando para o assunto, ele tinha mais ou menos o quê? 25 anos de idade? Ele tinha 25 anos de 25 anos, é idade, isso sim, mesmo. mas uma das coisas que ele fez, militariamente falando, uma coisa que ele fez que foi tão genial, pelo menos estrategistas militares que vêm hoje e se maravilham, é que o que ele fez, ele tinha um exército pequeno. Sabe que no natural, esses números assim, não tinha como ele derrotar os persas. Então ele pegou um exército pequeno e dividiu-os em ainda divisões menores Que ainda. ninguém fazia na época. Exatamente. E ele os fez serem bem treinados, um exército bem treinado de soldados. Então, o que ele fez, ao invés de pegar todo o seu exército e atacar em todos de uma vez, ele pegou exércitos menores e os dividiu em ainda divisões menores, mas tiveram eles bem treinados e mais inteligentes assim no campo do que os persas e na verdade os atacaram de vários ângulos Muito bem, mas a diferentes. pergunta agora é o quê? Quem deu ele essa informação? Quem foi que ensinou isso para ele? E na idade dele, sinceramente, eu duvido que ele podia ter inventado isso através da sua própria habilidade, seus talentos e por aí vai. Eu acredito que foi aí que esse anjo caído começou a ajudá-lo, que ele não tinha essa informação. Foi um anjo que ajudou ele, ele não tinha a menor ideia. Mas se estivermos certos que isso foi o que realmente aconteceu, então isso é o que explica a sua tremenda habilidade de fazer o que fazia em um curto período de tempo. Certo? Totalmente. Foi totalmente inspirado por demônios. Agora, Deus, ele permitiu. E, novamente, como dissemos várias vezes aqui em programas anteriores, sabe, em Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 10, onde ele falou: Deus finalmente foi o que levanta um e derruba o outro. E ele É faz isso. verdade. Mas Deus permite esses espíritos demoníacos ah, para acessarem, agirem e operarem nos parâmetros que Deus O estabeleceu. Senhor permitiu que ele fosse removido ali, porque nada acontece dessa grandeza a não ser que o Senhor permita ou que faça acontecer e tal. E ele queria que o Império Romano aparecesse, como Lauren mencionou em um programa atrás, porque seria debaixo do Império Romano que o Senhor mesmo viria, o Messias de Israel, o nosso Salvador. Ele queria que esse império aparecesse. Então, como nós mencionamos, eu não sei se foi no programa passado ou se foi num outro programa aí, ninguém sabe ao certo o que matou Alexandre o Grande. Como você disse, alguns pensam que os generais dele foram os que envenenaram ele, alguns pensam que foi bebedeira, que ele bebeu até morrer e tal, mas ninguém sabe ao certo qual foi a razão. Mas Deus queria sim e removeu ele do caminho para que o Império Romano pudesse entrar. E foi o que aconteceu. Muito bem, nós estamos agora para ler o versículo 7 agora, não é Versículo mesmo? 7. E eu vi que se achegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu
e lhe quebrou os seus 2 chifres, porque no carneiro não havia forças para resistir diante dele. E o bode o derrubou por terra e o pisou. Não houve quem libertasse o carneiro da sua mão. Quando Daniel viu isto, é óbvio que era um acontecimento do futuro. A palavra enfurecido significa que Alexandre estava bem enfurecido com os medos e os persas. Ele os venceu e não foi uma batalha travada.